falando que você terminou os estudos e já... E me casei. E aí você se casou com 19 anos. Casei com 19 anos e o meu marido na época tinha 20. 20. Éramos duas crianças, né? Mas deu super certo, né? Temos um casamento muito abençoado. E assim, nós dois sempre tivemos muitos planos de estudar. Não é porque a gente casou que a gente, né, não ia estudar. E aí a gente casou e em seguida ele já começou uma faculdade. E daí estávamos assim, nos organizando. Ele vai fazer a faculdade, a hora que ele terminar, daí eu vou, né? E quando ele terminou a faculdade, eu engravidei do primeiro filho, que é o Nicolas. É Nicolas? Nicolas. Um beijo pra você, um abraço. Beijo, meu que filho. Deus abençoe. Menino, manda abraço pro Nicolas aí. Um abraço, Nicolas. Isso, Ele é lindo, tá, meninas? Lindo mesmo. Vocês viram ele também, né? A certeza que vocês viram. Um abraço, 19 Nico. Qual que é o nome do outro? Enzo. Enzo tem 15. Enzo. Também é lindo. Um abraço pra você, Enzo. Que Deus abençoe sua vida, tá bom? Olha, você tem, uma mãe e um pai 10, cara. Sim. Parabéns. Vai lá. Eu sempre digo que eles são príncipes e prósperos. É verdade. Declaro isso todos os dias da vida deles. E então aí eu engravidei do Nicolas e falei, não vou pra faculdade, né? Aí o meu marido começou uma segunda faculdade. Oi? Esse gosta de estudar? Sim, nós todos em casa gostamos de estudar. Legal. Quando ele terminou a faculdade, essa segunda faculdade, que eu ia me preparar para entrar na minha, Você engravidou? Engravidei do Enzo. Meu Deus. Mas eu acredito em propósitos, com certeza, sabe? E assim, eu me sinto assim muito abençoada e privilegiada de poder ter tido os meus filhos e poder ter ficado com eles, né? Todo esse tempo, de ficar com eles, de educar, de estar junto no crescimento deles, né? E então a psicologia chegou, assim, era um sonho. Sempre foi um sonho, né? Porém, naquela época era um pouco mais complicado, porque é um curso que é difícil de entrar. E caro. E um curso caro. Então, assim, não deu naquela época. Eu entrei num curso de serviço social. Não era o que eu queria, porque eu, de fato, queria psicologia. Uma coisa que é bem legal deixar pontuado, que é o meu marido sempre soube do meu sonho. Sim. Só que não era algo que eu ficava assim nele. Eu quero. Porque eu sabia o quanto era difícil aquilo para ele pagar. Eu não trabalhava, somente ele. Então, assim, eu sabia que naquele momento não ia dar, né? E... Chegou um certo dia, os filhos já estavam grandes, ele já tinha feito 3 faculdades. E hoje ele está na 4ª faculdade, porque ele ainda estuda, hoje ele faz faculdade de música. E então, assim, um dia ele chegou e falou, amor, vamos lá fazer sua matrícula? Foi assim, incrível. Porque ele sabia do meu sonho, não era algo que eu ficava o tempo inteiro cobrando que queria, jamais. Eu me sentia privilegiada, sabe? Em poder estar com os meus filhos, cuidando da minha casa, cuidando do meu marido. Sempre trabalhei muito na igreja, então não era aquela pessoa que não fazia nada na vida, só cuidava de casa. Que não é só cuidar de casa, né? Cuidar de casa é muita coisa, né? Mas aí os filhos cresceram e eu tive a oportunidade, né? De ter um marido, assim, um esposo que falou assim, não, vai lá agora que é sua Vamos vez. investir no seu sonho agora. E investiu, pagou minha faculdade, pagou minha pós-graduação, terminei minha pós-graduação agora em julho. Olha. Sim, parabéns. Obrigada. Então, assim, eu falo, Deus, ele usou o meu marido para isso, entende? Porque era um propósito, eu creio que nos propósitos, né? Então, tinha um propósito, hoje eu poderia me dedicar, porque a psicologia é uma área que a gente precisa se dedicar, entende? Não dá para você fazer de qualquer jeito, né? Tanto é que eu saí da faculdade já trabalhando, né? Hoje eu, sim, diante de tanta dificuldade, hoje eu tenho uma agenda quase que cheia, né? Em 6 meses trabalhando, então tem sido bênção, né?
porque eu creio que eu vivo o propósito, né? Planos que Deus tinha pra mim. Amém. Que benção. Agora, assim, por que você escolheu a psicologia? O que te motivou? Faça, então. Eu vou te dar essa liberdade. Eu ia perguntar pra ela o que chamou a atenção na psicologia. O porquê da escolha. O porquê da escolha? Se eu for te explicar o porquê, eu também não sei te dizer. Mas eu sempre gostei muito de pessoas, de ser humano. Então, assim, meu pai era pastor, então a gente cresceu rodeado de pessoas, entende? Eu via ele fazendo trabalhos, assim, social muito importantes dentro das igrejas onde ele pastoreava, onde ele cuidava. Então, eu tenho essa necessidade de escutar, de cuidar, eu quero escutar, que nem assim, quando o Ney me convidou para estar aqui, para mim é um pouquinho desconfortável. Por quê? Eu tenho alguns convites, eu já faço palestra, já sou convidada para palestrar, eu lidero alguma coisa lá na minha igreja, eu lidero adolescentes na minha igreja. Então, assim, eu faço esses trabalhos, mas não são trabalhos que me trazem... tipo assim, eu não me sinto tão confortável. O que eu gosto é de estar dentro do consultório cuidando de alguém. Sério? Entendeu? Então, assim, aqui é muito legal. Eu tô me sentindo confortável, né? Pelo Ney, que é muito né, espontâneo. Doido. Pode falar! Mas maluquinho. Em alguns ambientes, por exemplo, quando me convidam para ir a uma igreja palestrar, eu não nego de ir, né? Principalmente quando tá se falando sobre saúde mental, sobre alguma coisa relacionada a mulheres, a adolescentes. Então, eu vou. Mas não é algo assim que me traz muita segurança, né? Então, o que me cativou, o que me apaixonou, assim, eu já acho que eu era apaixonada por pessoas, entende? Por cuidar. Isso é o essencial, né? Exatamente. Ser apaixonado por pessoas. Exatamente. Eu acho que não dá pra fazer sem gostar de pessoas. Sim. Cuidar de pessoas sem gostar de pessoas é uma coisa muito difícil. Demais. Muito Demais. Nós temos um motorzinho aqui, né? E cada um de nós, você imagina, cada um de nós temos um motor diferente. Entende? Cada um funciona de um jeito diferente. Então, tem dias, por exemplo, a terça-feira é o dia que é mais apertado lá no consultório, bem apertado mesmo.